Olá, começando mais um Falando de Saúde. O entrevistado de hoje será o Dr. Antônio Marcos dos Anjos Neto. Ele é urologista. Vamos falar sobre um tema que dói muito, cálculo renal. Doutor, e este paciente que, por exemplo, o doutor fez a cirurgia, ele recebeu alta, né, digamos que tirou todas as pedrinhas. O doutor indica aí um tratamento, digamos, diário, né, para que isso não se repita no organismo desse paciente? Essa é a segunda fase do tratamento, né, ou do acompanhamento. Então, a primeira fase é a desobstrução, né? Sim. Então, você tirar o fator que obstruiu e que levou à dor, que é o cálculo. Agora, nós sabemos assim, o índice de recorrência do cálculo, ele pode chegar a 60%. Nossa, né? é um índice alto, né? Alto. Então, esse paciente, ele tem 60% de chance de, em algum momento, voltar a formar cálculo renal. Então, como evitar essa formação? Acompanhamento, né? Sim. Então, esse paciente vai ter que mudar hábitos, quer alimentares, quer de hidratação, né? Sim. E vai ter que ser acompanhado por um período relativamente longo, mas em intervalos relativamente curtos, Sim. né? Eu diria que a cada 6 meses. Certo. Caso ele tenha formado um cálculo já nesses primeiros 6 meses, né? E ainda seja um cálculo pequeno, esse cálculo pode ser tratado de forma não cirúrgica. Sim. Existe também o que a gente chama de litotripsia extracorpórea, que é um tratamento onde a gente acopla uma máquina na região aqui do rim. Certo. E vamos disparar ondas eletromagnéticas. Sim. E essas ondas fazem o cálculo vibrar até o momento que o cálculo pode então fragmentar, né? Sim. E ele pode eliminar então farelos do cálculo e não mais o cálculo inteiro, né? Nossa, Então, maravilha. o índice de dor, né, e de obstrução é menor. Ou seja, né, doutor, se o paciente ele começou a sentir um pouquinho de dor e se ele já procurasse o urologista, muitas coisas seriam resolvidas mais facilmente, né? Algumas cirurgias poderiam ser evitadas, Sim, né? sim. Então, como regra geral, né, como dica para Sim. que a gente possa ajudar, né, alguns Certo. pacientes que queiram diminuir o seu sofrimento com cálculo renal. Então, o que fazer em termos de prevenção para diminuir ou, quem sabe, até evitar a formação de cálculos? Primeiro cuidado, rever a hidratação. Sim. Então, líquido suficiente para que a sua urina esteja sempre de cor clara, né? Segundo, não abusar do sal. O sal nas suas diversas apresentações. Obviamente que ninguém está dizendo de proibição, Sim, é sim. redução, né? Níveis adequados. Níveis adequados de sal, para muitos pacientes, também controlam a hipertensão. Com certeza, só benefício. Né? Fazer atividades físicas. E aí nós vamos prevenir não só cálculo renal, mas uma série de outras doenças relacionadas ao sedentarismo, né? Controle do peso, né? A obesidade, ela também é um fator de risco que leva a cálculos renais, além de inúmeras outras doenças relacionadas, né, à obesidade. Então, controle do peso. Um alimento natural, mas que ajuda a prevenir formação de cálculos, frutas cítricas. Que delícia isso! Laranja, limão, abacaxi, que pode ser consumido na forma de fruta mesmo, ou de suco, né? Diariamente, né, doutor? Ou de tempero, vou temperar minha saladinha com limão, né? Então, diariamente. Aí fica só uma observação para aquelas pessoas que têm alguma intolerância gástrica ou esofágica, ou refluxo, né? Gastroesofágico, que tem uma tolerância menor, né, às frutas cítricas. Mas sempre que houver uma possibilidade de consumo, né, também não precisa ser um consumo exagerado, né? Fazer com que o cítrico faça parte da rotina diária, né? Ou como uma sobremesa, ou como um suco, né? Ou como um tempero, enfim, é um fator que diminui, né? Isso cientificamente comprovado, diminui formação de cálculo renal. Evitar o consumo excessivo de refrigerantes, né? Também é um fator que pode beneficiar, pode ajudar, né? Então eu diria que para o dia a dia, né, são coisas relativamente simples de serem feitas, mas que vão reduzir só isso, né? Reduz em termos de quase 60% a 70% o índice de formação de cálculo renal. É bastante. O que é muito benefício, né, doutor? E não muito esquecer, benefício. a recorrência
ela é grande, né? Sim. Então, o paciente que teve cálculo uma vez é candidato a continuar tendo cálculos no futuro. Então, esse paciente precisa ter uma rotina de acompanhamento com o urologista. Não fugir do doutor, né? Não fugir do urologista, né? Exatamente. Doutor, há quantos anos você é médico? Há 21 anos. Ama o que faz, né? Gosto bastante do que faço. Acho que como a maioria dos médicos, Sim. né? A gente não está na profissão por acaso, né? Foi uma escolha. Doutor, o doutor é citado, né, até mesmo pelos colegas médicos e por muitos pacientes, como alguém que tem paciência e educação. O doutor fez algum curso, né, no exterior. Da onde que veio isso? Me conta. Eu acho que um pouco pode ser berço, né? Pode ser berço mesmo. E se colocar, né, sempre no lugar também dos pacientes, né? Muito importante. Eu acho que todos nós um dia seremos pacientes, Sim, né? verdade. Então, talvez assim, oferecer ao meu paciente o que eu espero receber no futuro quando também for paciente, né? Que lindo isso, doutor. Um tratamento, vamos dizer, individualizado, né? Para cada paciente, para cada necessidade, né? Acho que deveria ser assim em todas as áreas, né? Com certeza, não só doutor. na medicina, não só com um ou outro profissional, né? Deveria ser assim em tudo que a gente busca, né? O atendimento humanizado, né, doutor? É o que a gente espera, né? Quem realmente, né, tem educação, ele faz isso e ele também esperaria que outras e outras pessoas também Seguramente. fizessem, né? E uma observação que eu gostaria também de incluir, você já deve ter recebido muitas perguntas, ou assim, muitas pessoas já ouviram falar dos remédios caseiros para cálculo renal, né? Muitas perguntas, inclusive, isso doutor. é uma coisa muito interessante. Então, funciona, né? Então, a pessoa com cólica renal normalmente recorre aos chás caseiros, aos remédios caseiros, né? Para tratamento desse cálculo. Bom, então, assim, nós sabemos que cerca de 90% dos cálculos, quando tem um tamanho pequeno, eles são eliminados espontaneamente. Então, o paciente tem a cólica inicial, é medicado um dia, 2 ou mais dias, mas é um cálculo que tem um tamanho pequeno, é um ureter que tem um calibre que permite a passagem do cálculo. Esse cálculo espontaneamente ele é eliminado. Porém, o paciente, na vigência da dor, já procura alguma coisa imediata e acaba recorrendo às recomendações do amigo, do vizinho, ou de outras experiências do passado com os chás caseiros. E aí tem uma lista enorme de substâncias que são feitas para isso, né? Um dos mais conhecidos que o pessoal acaba usando é o abacaxi com Coca-Cola, né? Então, assim, do ponto de vista científico, né? Não tem nenhuma comprovação de que isso tenha qualquer benefício. A gente sabe que do ponto de vista de prevenção de cálculo, então as frutas cítricas, e aí está inclusa então o abacaxi, né? Então quando de uso contínuo, né, constante, previne. Mas uma vez que o cálculo está formado, ele não tem qualquer ação sobre o cálculo, né? Agora, 90% dessas pedras serão eliminadas de forma espontânea, né? Mas como o paciente recorreu imediatamente aos chás e acabou eliminando o cálculo, ele acredita que é o chá. O mérito fica para o remédio caseiro, né? Mas não tem nenhuma influência. Parece assim, existem estudos em andamento, talvez ainda não completamente comprovados, né? Parece que realmente o chá de quebra-pedra tem alguma influência na questão de prevenção, né, dos cálculos renais. Talvez o futuro, né, possa nos trazer realmente uma resposta mais adequada. E a fruta cítrica, essa sim, pelo citrato de potássio presente nessas frutas, elas têm uma atuação na prevenção de cálculos renais, né? Mas não se o cálculo está formado, aí eu vou tomar um galão de suco de laranja, vai resolver? Não, não vai resolver. O uso contínuo e prolongado, né? E não só o cítrico, né? Então, como nós dissemos, a causa do cálculo ela é multifatorial. Então, não adianta a gente resolver uma causa. Terão outras, né, que vão se associar e, em última análise, formar cálculo renal. Doutor, quanta informação, né? Nossa, preciosa aqui a sua entrevista. Doutor Antônio Marcos dos Anjos Neto, muito obrigada pela sua presença, né? E que em breve o doutor possa estar aqui ajudando mais
vários e inúmeros pacientes. Será um prazer, né? Certamente voltaremos. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Cláudia. E a vocês que nos acompanharam em mais esse Falando de Saúde. Cálculo renal dói, né? Dá cólica, incomoda, tira o sono, atrapalha viagens. Então, agenda uma consulta com o urologista. Segue aí a dica, Dr. Antônio Marcos dos Anjos Neto. Obrigada pela tua companhia e até o próximo.